Nós vamos ofertar ao Senhor agora, tá bom? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, queria irmão Zeca já está ali, irmão Raimundo também, poderão nos ajudar. Você que está em casa, você poderá trazer a sua oferta durante a semana. Nós temos aqui um gasofilaço especial, a igreja é aberta o tempo todo. Nós temos aqui as pessoas que estão na zeladoria. Então você pode vir entregar a sua oferta, trazer o seu dízimo durante a semana, tá certo? Na quarta-feira nós temos live também, culto online. Você poderá também trazer na quarta-feira, tá certo? Está cultuando conosco ao nosso Deus, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Primeira carta de João. Primeira carta de João. Vamos já orar pelas ofertas. Capítulo 5. Ok, vamos orar pelas ofertas. Glória a Deus. Pai, nós apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor nesta hora. Pedimos que o Senhor consagre. Oramos por cada pessoa que tem dizimado e ofertado. Oramos para que o Senhor conserve essa lealdade, esta fidelidade, e prospere abundantemente com paz, com saúde, com alegria, ó Deus, e com recursos financeiros também. Abençoe a casa de cada um. Não deixa faltar, Senhor. Nós oramos e oramos por prosperidade não somente nessa casa, mas também em toda a cidade, no estado, no país. Oramos pelo nosso país, para que ele não venha quebrar, Senhor. Oramos para que o Senhor sustente a nossa nação, que o Senhor liberte dos homens maus, ó Deus, e traga paz e crescimento em nossa pátria, em nossa nação. Abençoe teu povo, abençoe esses dízimos e essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 5, versículos 4 a 12, diz assim a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Preciso de retorno aqui, porque só estou ouvindo lá fora. Meus irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Melhorou, obrigado. Quero falar sobre a vitória que vence o mundo. O texto que nós lemos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual a vitória que vence o mundo?
Há uma guerra muito grande entre o mundo e o cristão. A Bíblia mostra que todo cristão, todo filho de Deus enfrenta uma guerra neste mundo muito forte. A Bíblia fala das concupiscências do mundo, dos desejos do mundo. E o cristão, ele enfrenta uma guerra muito grande. E essa luta com o mundo, o objetivo dessa luta que o mundo trava conosco é esfriar nossa fé, é sufocar a semente, é nos derrotar, é nos fazer uma pessoa objeto de crítica, objeto de desmoralização da própria igreja de Jesus. O objetivo de Satanás é envergonhar o cristão, é envergonhar a Deus, é envergonhar a igreja. Por isso que há uma guerra muito grande travada. Não é fácil para um cristão permanecer firme na fé, é uma luta. E há algumas épocas do ano que são mais difíceis, especialmente a época do carnaval. É uma época difícil para o cristão, especialmente quando ele é jovem. Mas também a época da política, que é uma luta muito grande. E aí a guerra entra para com os adultos, entra pastor, entra todo mundo nessa guerra, porque é uma guerra fria, é uma guerra que tende a sufocar a fé da igreja, a esfriar a fé da igreja, a desviar a igreja do propósito de Deus. Há uma guerra muito grande, mas a Bíblia nos mostra que há uma vitória, há uma vitória que vence o mundo, e essa vitória é a nossa fé. Pois a vitória que vence o mundo, ela provém de um coração que nasceu de Deus. Olha o versículo: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se há alguém vitorioso nessa terra, é alguém que venceu, que nasceu de novo. Jesus, em João capítulo 3, ele fala para um homem especial em Israel, Nicodemos. Ele fala do novo nascimento. Ele disse: Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o novo nascimento nos dá a garantia de vitória. Somente podemos obter vitória nesse mundo, contra o diabo, contra o pecado, se nascermos de novo. Jesus disse: a semente não nasce se primeiro não morrer. Então eu preciso morrer para o mundo, morrer para o pecado, para poder nascer para Deus. Então a vitória que vence o mundo, ela provém de um coração que nasceu para Deus. Você entende isso? Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive escravo do pecado, mas aquele que nasceu de Deus, Deus não permite que o maligno possa lhe tocar. Capítulo 5 de 1 João, o versículo 18. Olha que versículo maravilhoso. O que é nascido de Deus não é escravo do pecado, e o maligno não lhe toca. Que vitória! Que vitória! Mas para quem? Para quem nasceu de Deus, para quem nasceu de novo. Essa vitória que vence o mundo, ela se desenvolve pelo nosso envolvimento com Deus e com a sua palavra. Essa vitória que vence o mundo, ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai ganhando voo, mas através do meu envolvimento com Deus e com a sua palavra. Eu preciso me envolver com Deus, eu preciso me envolver com a palavra de Deus, para que eu possa vencer o mundo. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Um cristão vitorioso contra o mundo é um cristão envolvido com a palavra de Deus. Ele se alimenta, ele torna a Bíblia, a palavra de Deus, um alimento diário para a sua vida. É isso que lhe fortalece, é isso que faz dele um gigante espiritual, é quando ele se alimenta da palavra de Deus. O outro elemento importante para esse desenvolvimento da minha vitória, da minha fé, é orar. Jesus ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Há um homem na Bíblia chamado Daniel, que ele orava 3 vezes, irmão, 3 vezes, mas mesmo orando 3 vezes, o rei mandou jogá-lo na cova dos leões.
Não é o fato de você estar orando que não possa acontecer problema com você. Não é o fato de você estar orando que a tua casa não possa cair. Não é o fato de você ser uma pessoa de oração que não possa acontecer um desastre na sua vida. Pode sim, há uma diferença: Deus vai estar com você. Deus vai entrar com você na cova dos leões. Porque Daniel foi jogado na cova dos leões e os leões não fizeram nada com ele. Não fizeram nada com ele. A tua casa pode cair, tudo pode desabar, você pode perder emprego, pode perder até a tua saúde, mas Deus vai estar com você, te sustentando nessa hora difícil, te fortalecendo. Eu sei que há muita gente que perde um parente, perde um familiar, isso é doloroso, mas Deus está com você, meu irmão. Segura firme na tua fé, orando, porque Deus vai renovar as tuas forças e vai fazer você atravessar esse deserto. É a oração, é o envolvimento com a oração e com a palavra de Deus que a minha vitória cresce, que a minha fé aumenta. A vitória que vence o mundo, somente ela é capaz de alcançar a salvação. Somente ela é capaz de alcançar a salvação. Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. E o versículo continua: não pelas obras. Não é obra que salva, não é o meu dízimo que salva, não são minhas oferendas, as minhas ofertas que salvam, não são os meus esforços, não são os meus sacrifícios, é a minha fé. É a minha fé em Deus que me salva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então é a fé, é o crer, é o confiar em Deus. Então essa vitória que vence o mundo, somente ela é capaz de nos fazer alcançar a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus, e quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Se você crê em Deus, se você se aproxima de Deus, precisa crer nele, precisa confiar nele e acreditar que ele vai te recompensar com a vida eterna. Somente a fé, independente de qualquer outra coisa, pode trazer salvação para um ser humano. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu não sou salvo porque eu só estou indo à igreja uma vez por mês. Irmãos, o vir ao culto não quer dizer que seja salvo. É a sua fé. O culto é um momento especial onde você vem, e é bíblico a gente se congregar para celebrar, para ter comunhão. Isso é bíblico, mas isso não salva. É a fé em Cristo Jesus de todo o coração. Amém? Agora, a vitória que vence o mundo, ela é fundamentada em Cristo. A vitória que vence o mundo, ela é fundamentada em Cristo. Não é no homem, não são nas obras, é em Cristo. Cristo é a base da nossa fé. Cristo é a base da nossa santificação. Cristo é a base da nossa salvação. Cristo é a base da nossa justificação. Cristo é a base da nossa vocação, do nosso chamado. Cristo é a base da nossa fé. Portanto, é preciso entender o antes e o depois da cruz. Antes de Cristo e depois de Cristo. Teve uma cruz, Jesus morreu na cruz. Antes dela havia a lei, depois dela é a graça. A lei não foi suficiente para salvar a humanidade. Foi preciso Jesus vir morrer na cruz para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Amém? Então, a vitória que vence o mundo não está baseado no antes da lei, no antes da cruz. A vitória que vence o mundo está baseada na fé depois da cruz. Você está entendendo? Você pode cumprir todos os mandamentos de Moisés, oferecer todos os sacrifícios da lei, mas você não terá a vitória que vence o mundo. Você só terá a vitória que vence o mundo se você acreditar na cruz. Da cruz para cá, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então precisamos entender o antes e o depois da cruz, porque a vitória que vence o mundo, ela é baseada em Jesus. Finalmente, querido, quem confia em Deus o ama acima de qualquer coisa. Nós estou encerrando. Quem confia em Deus
o ama acima de qualquer coisa. Quem confia em Deus, obedece a sua palavra. Quem confia em Deus, tem uma fé firme e inabalável. Quem confia em Deus, não teme o futuro. Não teme o futuro, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Ou não está? Ou não está? Se tiver nas mãos de Deus, você não teme o futuro. Amém? Você não teme o futuro. Quem confia em Deus não teme o futuro. E quem confia em Deus usufrui da verdadeira paz, usufrui da verdadeira alegria que só Ele pode dar. Esta é a vitória que vence o mundo. Amém, querido? Porque todo aquele que nele crê tem vitória. Aqueles que são nascidos de Deus, esses são os verdadeiros vitoriosos contra o mundo, contra Satanás e contra o pecado. Amém? Contra o medo, contra as trevas, contra tudo. Cristo é a nossa força, é a nossa alegria. Curve a sua cabeça aí e vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esta palavra e pedir que o Senhor sustente cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os salve, que o Senhor os liberte, que o Senhor os cure. Se houver enfermidade, que haja cura nessa pessoa. Repreendemos agora toda a enfermidade dessa família, toda a enfermidade desse corpo, toda preocupação, os sentimentos, as emoções. Senhor, sara agora, renova com fé, com autoridade, Senhor. Traga libertação a essa pessoa que está vivendo momentos espirituais terríveis na sua vida, ataques de Satanás, ataques nas emoções, nos sentimentos, Senhor. Repreendemos o espírito de depressão, de suicídio, de medo, seja todos repreendidos, Senhor. Eu oro para que o meu irmão que está ouvindo essa palavra seja fortalecido na fé, cheio do Espírito Santo. Eu oro para que você tome posse da fé e da verdade e da palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida. Eu quero convidar aqueles que querem entregar a sua vida a Cristo, onde você estiver vendo esse vídeo também, entrega a tua vida a Jesus. Faça uma oração com Deus. Diga para Deus: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu entreguei minha vida a Cristo, eu tinha 16 anos de idade, sozinho, só eu e Deus, lendo uma Bíblia. E ali eu orei, eu falei com Deus. Orar é a coisa mais simples que tem na vida. É só abrir a boca e conversar com Deus, como se você estivesse conversando com qualquer pessoa. Fala com Deus aí, diga assim: eu estou arrependido, eu volto para Ti hoje, quero entregar a minha vida aqui agora, Pai. E Deus vai ouvir a tua oração. Você não precisa de alguém para orar por você nesta hora. Deus vai ouvir a tua voz, Deus vai ouvir o desejo do teu coração. Depois você só se apresenta para alguém da igreja e para receber o material, tá bom? Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo se renove sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, graça e paz.